as escaladas mais perigosas do mundo, onde cada passo pode ser o último. Existem lugares no planeta onde cada passo é um desafio, uma aposta contra o tempo, contra a gravidade, contra a nossa própria fragilidade humana. São palcos de rocha e gelo, onde o vento sussurra segredos antigos, canções de ninar para os que dormem o sono eterno, ou talvez apenas o lamento da natureza diante da nossa ousadia humana. Nesses confins, a linha que separa a coragem da loucura é muito tênue, quase invisível, como o ar rarefeito das grandes altitudes que embriaga a mente e desafia o corpo a seguir em frente, mesmo quando tudo grita para parar. São as escaladas mais perigosas do mundo, verdadeiros monstros adormecidos que guardam em suas entranhas histórias de triunfo e, com mais frequência, de tragédia. Montanhas que não são apenas meras elevações geográficas, mas sim verdadeiros espelhos da alma, testando o corpo até o limite da exaustão, a mente até a beira da sanidade e o espírito até a sua mais pura essência. Elas exigem tudo de você e, em troca, oferecem o silêncio do cume, a imensidão do horizonte e talvez, só talvez, uma compreensão mais profunda de quem você é e do universo. Mas o preço pode ser alto, alto demais. A montanha não julga, não perdoa, ela apenas é. E ser assim, em sua plenitude selvagem, significa ser indiferente ao destino dos pequenos seres que ousam rastejar por suas encostas. Hoje, eu quero convidar você, aí do outro lado da tela, a embarcar com a gente numa jornada de tirar o fôlego. Vamos juntos conhecer 5 dessas catedrais da natureza, 5 desafios gigantescos, lugares onde pouquíssimos, ousaram fincar suas bandeiras, e onde muitos, infelizmente, deixaram bem mais do que simples pegadas. São histórias de homens e mulheres que encararam o impossível e disseram: e por que não? Então prepare-se, porque a jornada vai ser puxada, e a vista, em alguns momentos, vai ser dolorosamente real. Então, aperte bem os cintos da sua curiosidade, porque a nossa aventura vai começar. Annapurna, a deusa da colheita e da morte. Nossa primeira parada nos leva ao coração pulsante e gelado do Himalaia, onde reside uma rainha de beleza estonteante e crueldade implacável, Annapurna. Com seus imponentes 8.091 metros de altura, ela não é apenas uma montanha. É uma entidade, uma deusa que, paradoxalmente, oferece tanto a colheita da glória quanto o abraço gélido da morte. Seu nome, que evoca fertilidade e provisão, esconde uma estatística sombria, a mais terrível entre os gigantes de 8.000 metros. Para cada 100 almas que celebram a conquista de seu cume, 32 se perdem para sempre em suas encostas traiçoeiras. Um tributo de sangue e gelo. A montanha parece viva, respirando perigo a cada instante. As avalanches, súbitas e devastadoras, são como rugidos de um monstro despertado, varrendo encostas inteiras com uma fúria inimaginável, sem aviso, sem clemência. O clima, aqui, é um Deus caprichoso e instável. O sol da manhã pode dar lugar a nevascas cegantes em questão de minutos, transformando a paisagem num labirinto branco e hostil. As passagens, muitas delas parecem ter sido esculpidas pelo próprio desespero, verdadeiros quebra-cabeças de rocha e gelo que exigem não apenas técnica, mas uma intuição quase sobrenatural para serem transpostas. Annapurna é uma armadilha natural, um campo de provas onde a natureza exibe todo o seu poder indomável. Cada fenda, cada seraque instável, cada cornija de neve é um lembrete constante da fragilidade da vida humana diante da magnitude geológica. Escalar aqui não é apenas um esporte, é um diálogo silencioso com o perigo, uma dança na qual um passo em falso pode ser o último. A montanha não perdoa erros, não dá segunda chance. Ela observa, impassível, a luta dos pequenos seres que ousam desafiá-la. K2.
a montanha selvagem e implacável. Deixamos Annapurna para trás, mas continuamos na Cordilheira do Karakoram, lá na fronteira entre o Paquistão e a China, para encarar um gigante ainda mais temido, embora não seja o mais alto, o K2. Enquanto o Everest ostenta a coroa de ser o mais alto do mundo, com seus 8.848 metros, o K2, com seus 8.611 metros, carrega a fama sinistra de montanha selvagem. E essa fama não é à toa. Ela foi conquistada com muito suor, lágrimas e, infelizmente, sangue. É uma montanha que não se dobra à vontade humana, que parece ter prazer em frustrar as ambições de quem ousa desafiá-la. A brutalidade do K2 está na sua própria geografia. Não existe rota fácil para o seu cume. Todas as vias de acesso são íngremes, tecnicamente muito exigentes e cheias de perigos constantes. O famoso gargalo, um corredor estreito e inclinado debaixo de um serac de gelo gigantesco, é um dos trechos mais perigosos do alpinismo mundial. É tipo uma roleta russa, onde a sorte é tão crucial quanto a habilidade. A montanha parece ter sido feita para repelir, para testar cada fibra do ser humano. E quando o tempo resolve mostrar sua fúria no K2, a parada vira um pesadelo bem real. Os ventos aqui não são uma brisinha qualquer, não. São verdadeiras chicotadas de gelo que passam dos 160 km por hora, capazes de jogar uma pessoa no abismo ou congelar até a alma em segundos. As tempestades chegam numa velocidade assustadora, cobrindo a montanha com um manto branco que não dá para ver nada, desorientando e isolando os alpinistas num verdadeiro inferno de gelo e vento. Capítulo 3. El Capitan, o gigante de granito e a dança solitária com o abismo. Agora viajamos para um cenário completamente diferente, mas nem por isso menos intimidador. Deixamos as altitudes rarefeitas do Himalaia e do Karakoram para aterrissar na ensolarada Califórnia, bem no coração do Parque Nacional de Yosemite. Ali, se ergue um monolito de granito que desafia a verticalidade, uma parede que parece tocar o céu. El Capitan, com seus quase 900 metros de pura rocha vertical, ele é um ícone da escalada mundial, um verdadeiro templo para a galera da pedra, um desafio que atrai os melhores e mais ousados. El Capitan, por si só, já é uma empreitada e tanto, exigindo dias de ralação, técnica apurada e uma logística complexa para quem o encara usando cordas e equipamentos de segurança. Suas vias clássicas, tipo The Nose ou Salatewal, são jornadas épicas que botam à prova a resistência e a habilidade dos escaladores. Mas o que o torna realmente assustador, o que o eleva a um nível de perigo quase inimaginável, é a modalidade que só alguns poucos escolhidos se atrevem a encarar em suas paredes lisas e imponentes. O free solo. Free solo. Pensa bem nessas duas palavras. Escalar sozinho, sem cordas, sem nenhum tipo de proteção, sem margem para o menor erro. Cada agarre, cada movimento dos pés, cada decisão é uma aposta de vida ou morte. Um vacilo, um momento de hesitação, uma pedra que se solta, e o resultado é sempre o mesmo: a queda livre para o abismo. É uma dança com a morte, uma demonstração de confiança e controle que beira o sobre-humano, ou quem sabe, a mais pura loucura. Capítulo 4. A Torre do Diabo Venezuelana, um mistério vertical na selva amazônica. Nossa jornada nos leva agora para um dos cantos mais remotos e selvagens do planeta, o coração da Amazônia venezuelana. Aqui, erguendo-se da vastidão verde e impenetrável da selva, encontramos uma formação rochosa que parece ter sido arrancada de um filme de ficção científica ou de um sonho febril, a chamada Torre do Diabo. Com seus mais de 2.400 metros de altitude, este Tepuy, uma montanha de cume plano e paredes verticais abruptas, é um enigma geológico, um mundo perdido que desafia a imaginação. A própria jornada até a base desta torre
já é uma expedição épica, uma aventura em si mesma. Não há estradas pavimentadas, não há trilhas demarcadas, é preciso embrenhar-se na selva fechada, um labirinto de árvores gigantescas, cipós traiçoeiros e uma umidade que parece penetrar até os ossos. Rios caudalosos precisam ser cruzados, e a presença constante de animais selvagens, alguns deles perigosos, adiciona uma camada extra de tensão e alerta. Chegar aos pés da Torre do Diabo é, por si só, uma conquista. E a escalada? A escalada é um capítulo à parte, uma provação de resistência e adaptação. As paredes da Torre do Diabo são longas, expostas e frequentemente úmidas, cobertas por uma camada escorregadia de musgo, líquens e vegetação que se agarra à rocha. A umidade amazônica impregna tudo, tornando os agarres precários e a progressão lenta e árdua. Insetos de todos os tipos, muitos deles desconhecidos pela ciência, são companheiros constantes, testando a paciência e a concentração dos poucos que se atrevem. Capítulo 6. O Eiger, a Muralha da Morte e o eco dos desafios alpinos. Para nossa última parada, voltamos ao velho continente, mais precisamente aos Alpes suíços, para encarar uma montanha cujo nome é, para muitos, sinônimo de pavor e tragédia, o Eiger. Com seus 3.967 metros, pode não parecer tão gigante em altitude quanto os colossos do Himalaia, mas sua infame face norte, a Nordwand, ou como ficou tristemente conhecida, Mordwand, a Muralha da Morte, é uma das paredes mais perigosas e lendárias do alpinismo mundial, um desafio que já cobrou um preço altíssimo. A face norte do Eiger é uma arena vertical de quase 1.800 metros, um labirinto sombrio e ameaçador de rocha quebradiça, gelo negro e neve traiçoeira. Sua orientação geográfica faz com que ela receba pouca luz do sol, transformando-a num verdadeiro freezer natural, onde as condições podem piorar numa velocidade assustadora. A condensação da neblina que frequentemente a envolve cria uma camada de verglas, aquele gelo fino e traiçoeiro que cobre as rochas, tornando cada apoio uma verdadeira roleta russa. Os perigos objetivos aqui são constantes e não perdoam. Quedas de pedras, liberadas pelo ciclo de congelamento e descongelamento, assobiam pela parede como balas perdidas, sem aviso prévio. Avalanches de neve e gelo varrem as encostas e corredores com uma frequência de arrepiar. E o tempo, sempre uma caixinha de surpresas nos Alpes, pode transformar uma escalada que ia de vento em popa numa luta desesperada pela sobrevivência em questão de horas, prendendo os alpinistas num verdadeiro pesadelo de vento e neve. Mais de 60 alpinistas já perderam a vida tentando conquistar a Muralha da Morte. Suas histórias, algumas de heroísmo e resistência inacreditáveis, outras de puro desespero e fim trágico, estão gravadas na rocha e na memória coletiva do montanhismo. O Eiger se tornou um palco de dramas humanos, onde a linha entre o triunfo e a tragédia é fina como um fio de navalha. E assim, a gente viajou por picos e precipícios, do gelo eterno do Himalaia até as rochas escaldantes da Califórnia, passando pela nossa selva amazônica e os paredões sombrios dos Alpes. Mas a pergunta continua no ar, ecoando no silêncio que vem depois daquela adrenalina toda. O que faz alguém arriscar absolutamente tudo, a própria vida, só para conquistar o topo de uma montanha, mesmo que seja por um instante? Será que é a coragem pura e simples, desafiando o instinto de sobrevivência? Ou será que é pura vaidade, aquela busca por um reconhecimento que vai além do nosso dia a dia, tipo virar herói nacional? Quem sabe, aquele espírito aventureiro que não dá para domar, aquela vontade de desbravar o desconhecido que parece que já nasce com a gente, tá no sangue. Ou, vai saber, talvez seja algo mais fundo, mais sutil e muito, mas muito mais poderoso. Um chamado da natureza, quase um sussurro, um desafio silencioso que vem daquelas montanhas gigantes de pedra e gelo,
Um convite que poucos escutam e menos gente ainda sente aquela vontade doida de aceitar. Uma busca por sentido, por algo maior, por aquele momento de clareza total que só se acha no limite. Ali, no fio da navalha, entre a vida e a morte, onde cada vez que você respira é uma vitória e cada metro que você avança é tipo um grito de teimosia do ser humano contra as forças da natureza bruta. Seja lá qual for o motivo que empurra essa galera sinistra, uma coisa é certa, e tá marcada em cada pedra, em cada pico onde o vento faz a curva. Essas montanhas não brincam em serviço, com elas não tem conversa, não tem arrego, e elas continuam lá, quietinhas, vendo o tempo passar, imponentes, selvagens, e nem aí pra gente que passa por aqui, esperando, com aquela paciência de Jó, sabe? O próximo doido a escutar o chamado, o próximo a tentar desvendar seus mistérios, o próximo a ter a coragem de bailar com o perigo no terreiro delas, que é sagrado e não perdoa mancada.